Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui e hoje nesse vídeo eu tô com o Thiago Lacerda do Aprenda Investimentos para a gente falar sobre um assunto super controverso, sobre day trade. Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Legal, pessoal. Obrigado pelo convite, Jonathan. Para mim é sempre uma alegria poder estar conversando sobre investimentos e sobre especificamente o mercado financeiro, que é onde eu tenho foco total nas minhas aplicações. Uma das perguntas que mais me chegam é o que eu penso sobre, o que eu acho, qual é a minha posição em relação ao trading de maneira geral, especialmente ao day trade e às operações alavancadas de curto prazo. Eu sou um cara que comecei a minha carreira dentro do mercado financeiro, viu, Jonathan? Eu digo que comecei ao avesso, né? Comecei aplicando em modalidades alavancadas. Modalidades que, no Brasil, hoje em dia, elas são tomadas por um mito muito grande. Tem muitas crenças erradas e, inclusive, isso faz com que muitos brasileiros percam dinheiro justamente por não saberem se posicionar. O trader, né, que é o operador que aplica nessas modalidades de curto prazo, como no caso o day trading, normalmente ele usa a alavancagem financeira. Para quem não sabe o que é alavancagem financeira, vamos tentar explicar de uma maneira simples e didática para você entender. Se você tiver que levantar em cima da sua cabeça, Jonathan, talvez aí uns 30 quilos, vamos lá, um peso relativamente alto, né? Mas um homem como nós, a gente consegue levantar 30 quilos, Perfeito, ok? perfeito. Tranquilo. Agora, se eu dissesse para você levantar acima da sua cabeça 300 quilos, você conseguiria? Começa a ficar difícil. Já não dá. Eu particularmente não consigo levantar 300 quilos. E a maioria de nós não vai conseguir. Agora, se eu falasse para você o seguinte, bom, você pode usar uma alavanca ou uma ferramenta para facilitar o levantar desse peso. Aí eu poderia pensar, bom, já fica mais fácil, né, eu fazer esse esforço. No mercado financeiro acontece a mesma coisa. Muitas vezes o investidor ele quer potencializar a sua operação financeira e utiliza a chamada alavancagem, né? A mesma ideia da alavanca mecânica, porém utilizando agora na questão financeira. Isso potencializa sua operação e no Brasil as corretoras chegam a fazer até 25 vezes. Ok? Só que isso... Pro bem e pro mal, né? Exatamente aí onde eu ia chegar. Por exemplo, se eu estou levantando 30 quilos, seguindo o exemplo didático para vocês entenderem, em cima da minha cabeça, e se porventura eu escorregar, aquele peso vai cair sobre mim. Eu posso me machucar, e talvez até me machuque feio, com 30 quilos, né? É um peso considerável, mas vamos lá, é um peso que eu absorvo, ok? Posso me machucar um pouco, mas caio com ele e absorvo, consigo segurar. Agora, se eu estivesse usando uma alavanca e levantasse sobre a minha cabeça 300 quilos e por algum motivo, algum problema mecânico dessa alavanca, eu viesse a cair com esse peso em cima de mim, o impacto disso talvez seria fatal. E no mercado financeiro nós temos a mesma analogia. Então, como disse o Jonathan aqui, para o bem ou para o mal, a alavancagem vai potencializar o resultado financeiro que esse investidor vai ter. Ocorre que no mercado e no mundo dos investimentos em geral, aí o canal London Capital passa aqui para vocês também várias ferramentas, várias modalidades de investimento. Até a minha audiência, o pessoal que está assistindo aí no canal Aprenda Investimentos, também se inscrevam aqui no canal London Capital, que é um canal interessante que vai proporcionar inúmeras informações a respeito do mercado sobre as mais variadas modalidades. Então o que eu estou querendo mostrar para vocês? Muitas vezes, especialmente no Brasil, por causa de todo o marketing que existe no mundo dos investimentos, do trading, as pessoas acabam embarcando nessa modalidade sem possuírem as habilidades necessárias para isso. Então muitas vezes me perguntam, poxa Thiago, tu fala mal dos tradings, tu é contra o trader? Não, absolutamente. Eu sou contra a pessoa se meter em algo sem conhecer quais são os riscos envolvidos sobre aquilo. Exato. Então, na vida, tudo é assim. Quando você, por exemplo, que está me assistindo, foi aprender a dirigir um carro, você precisou aprender e desenvolver as habilidades de dirigir um carro, tirar a sua licença, sua carteira de motorista, para então dirigir com segurança. Coloca o carro na mão de alguém que nunca dirigiu,
as chances dessa pessoa bater com o carro são muito altas. Eu costumo usar um exemplo bem interessante, viu, Thiago? Para tudo na nossa vida, inclusive quando a gente começa a nossa vida, a gente primeiro aprende a engatinhar, a depois a ter alguns pequenos passos, a andar para depois correr. Exatamente. O que acontece na grande maioria das vezes de quem vai para o mercado de ações, principalmente de alta frequência, é que a pessoa quer correr ao invés de começar a engatinhar. E aí é onde tem o problema de a alavancagem financeira, que é possível nesse mercado, machucar e machuca feio na grande maioria. Isso, e até aqui no YouTube, né? Nós podemos, se você pesquisar aqui no YouTube, pessoas que quebraram a sua conta, você vai ver inúmeros relatos. Então, o trading ele é uma modalidade que eu costumo falar para os meus alunos que é destinada a profissionais, ou seja, a pessoas que passaram por uma curva de aprendizagem, desenvolveram as habilidades necessárias e a consciência de risco necessária, então elas podem ganhar dinheiro com essa modalidade. Sabendo que com as mesmas chances que ela possui para ganhar dinheiro, ela vai ter que usar as habilidades para se proteger e não perder dinheiro. Se você listar uma lista de 100 traders, digamos assim, nós vamos perceber que o sucesso dentro dessa lista, ou seja, o percentual de pessoas que realmente se desenvolvem e conseguem vencer essa curva de aprendizagem é um tanto pequeno, especialmente para a realidade do Brasil. Por isso Jonathan, eu preferi optar por modalidades mais conservadoras. Eu invisto, e aí fica até engraçado, né? Porque eu digo modalidades mais conservadoras, mas para quem acompanha meu canal sabe, eu invisto 100% na Bolsa de Valores. Eu não tenho investimento em renda fixa, 100% na Bolsa de Valores. No entanto, a forma pelo qual eu invisto na Bolsa de Valores, eu já não uso alavancagem e utilizo o longo prazo como sendo o que faz a base do meu potencial de construção patrimonial. Essa técnica ela foi muito difundida a nível mundial por grandes investidores, como por exemplo Warren Buffett. No Brasil nós temos um expoente financeiro enorme que é o senhor Luiz Barsi Filho, que são pessoas que desenvolveram essa modalidade de investimento na Bolsa de Valores de forma defensiva, de forma a criar uma carteira chamada geradora de renda a nível passivo. É uma renda passiva, um ativo financeiro que vai te gerar rentabilidade em forma de proventos, de dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações e etc. que as empresas entregam para o acionista a partir da sua rentabilidade contábil. E não mais vinculado à variação diária do mercado, que é o foco desses traders que a gente está falando. Então é um foco diferenciado do meu trabalho. São acho que duas coisas bem distintas, né? Uma é a cabeça de investidor e outra a cabeça de especulador. Exatamente, aí tu chegou no ponto onde eu iria chegar, né? E até para conceituar para as pessoas, a especulação ela não deve ser encarada como algo pejorativo, não é que seja errado ou não é que seja negativo. A questão é, pura e simples, que o cara que é especulador ele tem que saber especular, ele tem que aprender a ganhar dinheiro dessa forma. E tem que saber uma coisa antes ainda disso, né? O controle de risco disso. Exatamente. Porque é o mais importante, né? Isso. É bom que aquela alavanca que eu tenho, que a gente usou como analogia, ela esteja o quão segura possível para que eu não me machuque caso algo de errado. Exatamente. Então, a todos que às vezes me procuram pedindo orientações sobre o mercado alavancado, sobre trading das mais variadas modalidades, eu costumo dizer isso aí. Você precisa aprender as habilidades necessárias e saber por qual caminho você está andando. No meu caso, eu optei pelo perfil societário, ou seja, de criar parcerias societárias com empresas sólidas, consistentes, que possuam um excelente nível de gestão e que eu possa confiar o meu dinheiro para ganhar a partir da rentabilidade do crescimento que essa empresa tenha no decorrer do longo prazo. Esse perfil ele ficou conhecido, essa escola ficou conhecida como Buy and Hold, porém não da forma pejorativa como muitos costumam ensinar de forma errada, né? De que não é comprar e esquecer. Compre, larga, não é isso, né? Existem todos uns critérios de consistência e solidez que o investidor precisa levar em consideração, não só para escolher a sua empresa, mas também para acompanhar o desenvolvimento da sua carteira. Mas a diferença é crucial, digamos assim, ela é fundamental nessas duas modalidades. Eu diria que são modalidades estritamente opostas. É possível ganhar dinheiro com as duas? Sim, é possível. Da mesma maneira que você pode, por exemplo,
aprender duas modalidades esportivas. Por exemplo, eu não posso ser jogador de futebol e também jogador de voleibol? Claro que pode. Posso. A única questão é que eu preciso desenvolver as habilidades no futebol e desenvolver as habilidades no voleibol. E quando eu jogar futebol, eu vou jogar com as regras do futebol. E quando eu for jogar voleibol, eu vou jogar com as regras do voleibol. O problema é eu querer jogar futebol com a bola de vôlei, querer jogar vôlei no campo de futebol, aí começa a misturar e dá problema. No mercado financeiro, gente, é a mesma coisa. Você pode optar por qualquer modalidade. Até mesmo na renda fixa isso se confere. Ou seja, você se permitindo estudar, se permitindo perceber qual é a modalidade que você está jogando naquele momento, entendendo das regras, entendendo dos critérios, você vai conseguir sucesso. Né? Desde que você respeite aquela modalidade e saiba até onde você pode ir. Infelizmente no Brasil as pessoas não estão dispostas a fazer isso. Elas querem começar a jogar futebol sem nunca ter visto uma bola antes ou um campo de futebol, sem nunca ter nem sequer suspeitar das regras que o futebol precisa para ser jogado. E assim é também no mercado. Então o perigo está não no mercado em si, mas na forma pelo qual a pessoa se posiciona, na forma pelo qual ela se coloca frente àquele mercado. Então ela assume riscos desnecessários muitas vezes, que se você como um investidor consciente que estuda a modalidade da qual você está investindo, você pode se precaver e não entrar nessa jogada. Hoje eu diria que é muito mais fácil, viu, Jonathan? É muito mais coerente, digamos assim, a pessoa começar buscando criar carteiras geradoras de renda para proteger o seu patrimônio, seja em modalidades de renda fixa, seja em modalidades de renda variável, e à medida que ela desenvolve essa renda, se ela quiser aprender o mercado alavancado também, ela utilizar a renda dos seus ativos para não impactar o seu patrimônio principal. Deixa eu te botar um ponto antes, que a gente fala muito aqui no canal, que é sobre fundos de ações. Tem muita gente que... A gente está chegando num ponto que o Brasil tem chegado num nível de juros talvez mais adequado e mais simples do que era anos atrás, onde a renda fixa era super vantajosa. E todo mundo tem começado a correr para... Eu preciso investir em ações, eu preciso começar a pesquisar para esse mercado. Tem sido uma demanda muito grande ultimamente sobre isso. E o que eu vejo é aquela história da pessoa sair de engatinhar, que não aprendeu ainda a engatinhar, e querer correr diretamente para esse mercado. O que eu falo muito no nosso canal é, poxa, será que talvez não vale a pena você começar e não deixar de perder essas oportunidades indo para um fundo de ações, enquanto você aprende sobre isso, ou seja, através de um curso, através de outras pessoas te ensinando, né? Ou seja, aprendendo e ao mesmo tempo aproveitando oportunidades através de um fundo, né? Bem gerido, etc. e tal. E assim, conforme você vai ganhando conhecimento, você vai migrando isso para uma carteira de ações. Ou seja, comprando ações diretamente. Você acha que isso é uma forma que faz sentido? Você acha que não faz? Legal a pergunta, viu, Jonathan? Isso, inclusive, é uma pergunta que eu recebo bastante também. Isso pode fazer sentido na vida de alguém, porém, com algumas ressalvas importantes a salientar. A primeira grande ressalva é a seguinte, ó. Todo brasileiro, para se tornar um investidor consistente, ele precisa se permitir estudar um pouco. Ninguém vai chegar a se transformar num investidor consistente do dia para o outro. Então, o que acontece? Isso é uma jornada. O próprio trading, que é os traders, eles fazem essa jornada também dentro das habilidades necessárias que eles precisam para operar o mercado alavancado. E o investidor de longo prazo precisa fazer essa mesma jornada, é uma curva de aprendizagem. O problema e aí é onde entra a ressalva, que seria, digamos, o que eu me posiciono contrário, é quando a pessoa não se permite estudar e ela não quer aprender. Ela quer que outra pessoa faça por ela. E normalmente a ideia de um fundo é isso, é você colocar o teu capital na mão de uma gestora, de uma empresa gestora ou de um gestor, um agente, uma corretora, etc. Isso pode fazer sentido se esse processo é uma transição na vida desse investidor para que ele se permita aprender, para que ele se permita estudar. Então, não deixa passar essas oportunidades. Isso, ele pode aproveitar fundos bem gerenciados enquanto ele está buscando a sua capacitação, enquanto ele está buscando. Mas sabendo que o grau máximo, talvez, de rentabilização do seu patrimônio vai vir quando esse investidor conseguir administrar a própria carteira. Ou seja, não mais deixar nas mãos de um administrador, de uma instituição, de um banco,
ou de uma gestora de fundo, etc. Só que vale salientar, pessoal, que isso não é de um dia para o outro. Existe, né, um aprendizado importante. E às vezes leva anos para que isso aconteça. Isso, às vezes a pessoa não tem tempo, às vezes o cara é um empresário, por exemplo, ele cuida do seu negócio, ele não tem tempo de estudar ou de aprender a manejar o mercado. Então, nesse sentido, dependendo do caso, claro que vale a pena. E um ponto para você saber se uma aplicação financeira vale a pena ou não, é algo que eu gosto de ensinar aos meus alunos, que eu gostaria de aproveitar a oportunidade e passar aqui para a audiência do London Capital, do canal aqui, que é um canal também voltado a esse fomento de inteligência financeira. Todo investimento, seja ele qual for, pode ser de renda fixa, de renda variável, qualquer derivativo que vocês conheçam, todo ele, qualquer investimento, ele só pode ser considerado consistente e sólido se ele cumprir com as seguintes características. Se primeiro ele vencer a inflação do país onde você vive. Ok, se você mora em países que têm inflação baixa, é mais tranquilo. Então, ele precisa vencer a inflação, ele precisa vencer, ou seja, ter rentabilidade maior do que as taxas administrativas praticadas e também dos impostos que você vai ter que pagar. Então, são a soma dessas três coisas. A inflação, as taxas administrativas e os impostos praticados. Se depois desse cálculo você perceber que esse investimento ele possui uma rentabilidade positiva, seria então a chamada rentabilidade real. Perfeito. Abaixo disso, pessoal, é apenas uma rentabilidade nominal que muitas instituições divulgam, mas que na verdade não te ajudam em nada, porque no decorrer do tempo você perde valor de patrimônio. O que acontece, por exemplo, com a caderneta de poupança, né? Que ainda, como grandes fundos DI, grandes fundos de previdência, etc. Ainda é a maior modalidade de captação financeira do Brasil, a caderneta de poupança, e que é erroneamente chamada de investimento, porque ela não é um investimento, ela é apenas uma forma de você poupar, juntar, porém você perde para a inflação, né? E aí você tem um problema sério, porque as pessoas acham que estão investindo, quando na verdade estão perdendo dinheiro no decorrer do tempo. É o que o Luiz Barsi Filho chama de perda fixa. Então, gente, isso com uma pequena reflexão, com um pequeno desenvolvimento de cálculos simples, de você pegar a informação que é divulgada no país diariamente, saber no seu banco, na sua aplicação, na sua corretora, né, qual a aplicação efetiva que você está vendo, se é um fundo, se são ações diretas, se é fundo imobiliário, se é um ETF, se é uma previdência privada, não importa, qualquer aplicação, e ver quais são as taxas praticadas, ver quais são os impostos que estão atribuídos ali, ver a inflação do mês, você já vai saber se essa aplicação tem uma rentabilidade real, efetiva, ou a rentabilidade é só nominal e no final das contas você está perdendo dinheiro. Isso é imprescindível em qualquer mercado, para qualquer investidor. Então essa é uma dica que eu dou, seja qual seja a modalidade que esse cara for trabalhar. É engraçado a gente colocar esse ponto e, claro, a ideia era a gente começar a falar sobre day trade, a gente passar por vários tipos de investimento, mas para a gente ter uma noção hoje, na data quando a gente está fazendo esse vídeo, tem mais de 600 bilhões de reais na poupança. Se você pegar os 10 maiores fundos de previdência hoje, todos eles rendem abaixo do CDI, que é um benchmark hoje do mercado financeiro. Então, quer dizer, tem muita gente que ainda perde dinheiro, que ainda não parou para comparar esses investimentos e não tem esse tipo de noção. Então, é extremamente importante realmente você falar. Exatamente. E aí, o que a gente consegue fazer o gancho, e aí voltando também para o ponto do day trade, que é o objetivo central aqui, né? O que acontece? Todas as corretoras e as agências, enfim, elas divulgam esse lado do day trade, que é o lado mais alavancado, digamos, as coisas. E financeiramente bom para ela. Financeiramente ajuda as instituições, porque os operadores precisam pagar taxas, impostos também. E em contrapartida, o brasileiro não tem informações suficientes para modalidades financeiras que tenham essa rentabilidade real da qual eu estou falando. Tem muitos fundos bancários que os bancos divulgam que, se você for pegar no frigir dos ovos, eles têm uma rentabilidade negativa. Né? Ou seja, eles divulgam a rentabilidade nominal, ou seja, para o cliente, está rendendo tantos por cento ao mês e tal. Só que se você for a fundo e tirar as taxas, você vai ver que a rentabilidade é negativa, se você está perdendo dinheiro. Então, o que acontece? O brasileiro entra numa cruz e espada, entre a cruz e a espada. Ou ele fica em modalidades simplórias que ele não sabe executar, ou ele vai para o day trading, que é a modalidade mais agressiva que tem. E aí as chances de perder dinheiro são muito grandes. É o famoso 880, né? A pessoa
talvez por falta de educação financeira, por falta de entender sobre investimentos, que para muita gente, a gente sabe que educação financeira no Brasil falta conhecimento, acabam fazendo o seguinte: bom, já que aqui a caderneta de poupança está ruim, a renda fixa está ruim, o que é a outra coisa que está bem hoje? Pô, é ações. Cara, o que eu posso fazer? Então eu vou fazer day trade. E você pega casos assim, extremamente bizarros. Às vezes a pessoa está desempregada, pô, eu preciso fazer mais dinheiro para poder pagar minhas contas, vou fazer day trade. Assim, está no pior momento possível para fazer isso. Exatamente, a pessoa se endivida. Não parou para aprender, vai direto para um mercado extremamente agressivo, e aí quando você vai ver é onde acontecem os grandes problemas, né? Exatamente. Então, eu volto a dizer, né? Dos traders que eu conheço, e eu conheço alguns, né, que tiveram sucesso e têm sucesso e vivem do mercado de trading, eles têm também a sua carteira geradora de renda, o seu patrimônio protegido. De forma que se der qualquer zebra, qualquer erro na operação dele e que ele venha a perder dinheiro, ele está protegido por uma carteira que gera renda mensal para ele e ele utiliza parte dessa renda para alavancar então em operações. Usa aquilo como um ganho extra e não como um ganho principal. Exatamente. Então, é um erro muito grande a pessoa ir direto para o day trading, especialmente muitas vezes com cursos que são cursos que não tem tanta categoria ou tanta qualidade assim e dão a entender para esse pobre brasileiro que ele está formado, que ele tem uma capacitação, que ele pode operar a bolsa de valores e ele vai ficar rico do dia para a noite. Exatamente, ele vai perder dinheiro. Então é um alerta também esse vídeo, porque como é que acontece na prática? O cara vai jogar para a corretora um montante, vamos lá, sei lá, 10 mil reais, essa corretora vai fornecer para ele uma margem financeira de alavancagem, que seria como um crédito, vamos simular para as pessoas que estão começando. Não deixa de ser um crédito. É um crédito. E ele, ao invés de fazer operações de até 10 mil reais, que seria o saldo possível dele, ele faz operações 25 vezes, ou seja, até 250 mil reais. Ora, eu pergunto para vocês, o saldo do cara é 10 mil, e ele vai fazer operações de 250 mil reais, e se ele perder a operação? Ele vai ser cobrado. Ou você acha que é a corretora que vai pagar isso? Podendo, inclusive, ficar negativo, ser negativado, isso acontece. Isso, aí alguns que já têm uma habilidade no trading sabem, não, mas tem ferramentas de stop loss. Ok, gente, tem ferramentas. E todo o trader que se preze aprende a usar essas ferramentas de proteção. Só que a gente sabe que existe um fator emocional, que existe todo um processo que a pessoa precisa estar muito bem preparada. Então, volto a dizer, não é uma crítica e nem que seja errado fazer. É um alerta para que a pessoa faça, porém faça sabendo, faça da maneira correta, né? Então, particularmente, enquanto a pessoa não tem uma carteira geradora de renda passiva que ela possa confiar, que possa lhe dar, por exemplo, um sustento, eu acho que seria uma precipitação da parte dessa pessoa partir para o mercado alavancado imediatamente. Então, é uma questão de uma jornada que se faz. Volto a dizer, eu não posso também falar de uma maneira hipócrita. Eu já fui trading e aprendi a duras penas, já perdi dinheiro, já ganhei dinheiro. Somos dois. Então, mas a gente sabe que as modalidades de investimentos consistentes na Bolsa de Valores, que são ações defensivas, fundos imobiliários, fica o convite, eu tenho alguns vídeos onde eu explico o que é uma ação defensiva, né, no meu canal Aprenda Investimentos, quais são as características dessas empresas, quais são os critérios de escolha de uma blindagem patrimonial para que você possa se proteger. E aí sim, quando você tiver com uma carteira que te gere uma renda aí de tantos mil por mês, você está vivendo de renda, ótimo. Se você quiser pegar uma parte disso para tentar alavancar para ganhar mais, melhor ainda. Se perder não vai ser um problema. Não vai te machucar. Então é isso, gente. Eu acho que vamos tentar só elencar os últimos 3 pontos aqui. Se você quiser realmente ser um day trade, não escutou nada do que a gente falou aqui, desse alerta, acho que tem 3 pontos principais que você tem que pensar. Primeiro, aprender muito bem como utilizar e como conhecer o mercado de ações para fazer essas operações de compra e venda de ações no mesmo dia. O segundo é ter um controle emocional muito rígido sob pressão, porque é isso que acontece, né? A gente sabe disso. Para quem vive no mercado de day trade, é pressão o dia inteiro. E o terceiro é ter um grande controle de risco. Então, assim, se você realmente quiser ser um day trader, você tem que pensar nesses 3 motivos, esses 3 principais pontos para começar aí a fazer day trade e ser talvez bem sucedido. Exatamente, e só ampliando um pouquinho, você vai buscar desenvolver as habilidades de análise gráfica, de momento de mercado, e aí tem vários cursos que você pode fazer.
Não se prive em estudar, que é isso que você está querendo. Você vai ter que estudar o mercado. Não existe sorte, não existe cassino nessa questão. Isso é um engano, um ledo engano que muita gente ainda comete, achar que é sorte, né? Existe uma técnica específica para você buscar desenvolver o seu patrimônio a partir de compra e venda em momentos certos. Uma outra questão que também ocorre, que é um engano muito forte que as pessoas fazem, especialmente no início, é achar que o trader ele prevê o mercado, como se ele tivesse uma bola de cristal. Não é assim que funciona. O mercado soberano. O day trade, ele na verdade, com as ferramentas de análise técnica, ele desenvolve um feeling, uma percepção de tendência. O que significa percepção de tendência? A partir da sua análise, ele percebe a tendência do mercado e então ele busca ganhar dinheiro, né? Comprando na baixa, vendendo na alta, recomprando na baixa, fazendo o giro patrimonial de forma lucrativa. E isso não quer dizer que ele vá acertar sempre. E é aí onde entra o alerta que a gente está dando aqui. Perfeito. Maravilha? Pessoal, vou dizer de novo para vocês, esse cara aqui conhece muito sobre o mercado de ações, de fundos imobiliários. Aproveita para se inscrever no canal do Thiago, no Aprenda Investimentos. E, claro, aproveitem lá, tem muito conteúdo de qualidade e é por isso que ele está aqui comigo hoje, para a gente fazer esse bate-papo aqui no canal. Maravilha, eu quero mais uma vez agradecer o convite de estar aqui. Eu vou também, né, faço o mesmo convite para que os meus alunos também conheçam o trabalho do Jonathan aqui. E essa troca de informações é importante porque nosso objetivo final, né, Jonathan, é que você que está nos assistindo possa se desenvolver, possa ganhar dinheiro de maneira honesta, de maneira correta dentro do mercado, sabendo enxergar as oportunidades tal como elas devem ser enxergadas e aí poder proporcionar uma melhor qualidade de vida financeira para você e para sua família. Beleza, gente? Obrigado. Obrigado. Mais uma vez. Até o próximo vídeo. Grande abraço.